Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Eu sou o pastor Weber e eu gostaria de convidar você nesse estudo, esse breve estudo em poucos vídeos, né? É um estudo do Apocalipse. Nós estivemos ministrando esse estudo na Igreja Evangélica Ramá, da qual tenho a oportunidade de fazer parte, ali do pastor Silvio Ribeiro, em Vila Rica. E foi uma bênção, a igreja realmente foi abençoada. E, meus irmãos, o estudo do Apocalipse, ele é muito controverso. Cada denominação, cada segmento das igrejas cristãs, protestantes, ele tem ali um tipo de uma vertente que cada igreja segue. O intuito aqui não é polemizar, não é criar contenda entre os irmãos, não é de forma alguma fazer com que diga que um lado é certo ou não, mas que nós temos dentro do meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, a vertente que é o dispensacionalismo. Muitas pessoas não conhecem, né, e até assim se familiarizam com o dispensacionalismo, mas não conhecem. E eu tenho visto que na internet nós vemos diversos temas aí, diversas outras denominações, outras igrejas se manifestando, e é saudável, né, nós discutimos a respeito da palavra, sempre baseados na palavra, não é aquilo que a gente acha, mas é aquilo que é o correto. E nós temos textos na palavra de Deus e estudos de homens sérios que também entendem que o dispensacionalismo é a maneira mais bíblica, por assim dizer, né? E é importante nós estudarmos então o que é, né, o dispensacionalismo. Eu gostaria de um dos livros que eu gostaria de me basear aqui, é o livro do pastor Esdras Cabral de Melo, Escatologia Pentecostal, a revelação sistematizada na teologia pentecostal. Outros irmãos que nós vamos citar aqui ao longo do estudo, como por exemplo o pastor Lamartine Pozzella, que é uma bênção, é um pastor que é muito usado por Deus nessa parte de escatologia, né, e entre outros, mas eu tive que seguir um norte aqui, então eu segui pelo estudo do pastor Esdras Cabral, da CPAD, que é a linha pentecostal da qual eu entendo que seja a mais bíblica, né? Um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é 2 Pedro 3, de 8 a 10, que diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão. Então, veja que às vezes algumas pessoas até chegam a dizer: não tem arrebatamento, e aí vai relativizando, né, a palavra, e isso realmente nos entristece bastante, porque se Cristo não vai retornar, então toda a nossa fé ela desmorona, né, como um castelo de cartas, aí, por assim dizer, né? Mas que o Senhor ele realmente ele tem o seu momento na história, né, como ele mesmo diz que eis que cedo venho, né? Então ele crê que todos os sinais que estão visíveis a todos, né, dos sinais dos tempos, é possível verificar que a volta do Senhor está próxima. E ele mesmo diz que ele vem como um ladrão, ou seja, ele vai pegar de surpresa, né? Quando menos se esperar, o Senhor voltará, né, para buscar a sua igreja. O que é escatologia? Né? A escatologia, que é o estudo dos fins dos tempos. Né? Escatologia vem do grego eschatos, que é o último, e mais o sufixo logos, que é estudo,
Conceitualmente, é uma parte da teologia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final da humanidade, comumente denominado pelo senso de fim do mundo. Aqui está dizendo Esdras Cabral de Melo, né? Então, escatologia, você já ouviu esse termo muitas vezes. Literalmente, ele significa o estudo dos fins dos tempos, dos últimos assuntos, né? E nós vamos ver que não é somente o livro do Apocalipse que fala sobre escatologia. A Bíblia inteira fala sobre os finais dos tempos. Jesus disse muito sobre os finais dos tempos. Jesus disse muito sobre a sua volta. O profeta Daniel fala também muito, outros profetas também, né? Então você vai ver que escatologia não é meramente estudo do Apocalipse, embora o Apocalipse seja a revelação, né? Não é somente o Apocalipse que trata a respeito dos finais dos tempos. E por que estudar escatologia? Primeiramente, porque Jesus ordenou, né? A palavra do Senhor diz em Mateus 16, a partir do verso 1, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrassem um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer um bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Então, Jesus mesmo ordenou que os fiéis, ordenou que o seu povo estivesse atento aos sinais dos fins dos tempos, né? Ele vai falar aos fariseus que eles sabem ver tantas coisas e não sabem observar os sinais dos fins dos tempos. Nós devemos estar atentos. Também em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, o Senhor vai dizer: agora me está reservada a coroa da justiça, o apóstolo Paulo está dizendo, né? Agora está me reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os quanto amam a sua vinda. Se nós desejamos nos encontrar com o Senhor e amamos a sua vinda, a coroa da justiça está separada para nós. Mas aquele que não ama a sua vinda não adianta, porque certamente o Senhor não virá para ele, né? O Senhor vem para aqueles que amam a sua vinda. Eu dizia certa vez que o meu filho era pequeno e todas as vezes que estava próximo do horário de eu chegar em casa, qualquer barulho que acontecia no portão, qualquer barulho que acontecia na rua, ele falava: é o meu pai, é o meu pai. E a minha esposa dizia: não é o pai ainda vai demorar um pouquinho, ainda não está na hora. E ele falava: é o meu pai, é o meu pai. Porque ele ansiava, né, o retorno, né? E aquele que ama o Senhor, qualquer barulho no portão, ele tende a achar que é o pai, né? Que achar que é o Senhor Jesus retornando. E isso é maravilhoso, porque é para aqueles que amam a sua vinda realmente, né? E tem tantas pessoas que ouvem tantos barulhos no portão por aí e não se importam, né? As pessoas que não ligam, né? Nós não devemos ser assim, nós devemos ser daqueles que amam a vinda do Senhor. Também Lucas 12:36, Lucas 12:36 vai dizer: como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta e imediatamente, felizes, os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que eles se vestirá para servir, fará com que eles se inclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Muitas pessoas vão dizer: não tem arrebatamento secreto, não tem essa, né? A Bíblia diz que a gente tem que ficar vigiante,
né? A Bíblia diz que a gente tem que estar atento. Não é simplesmente esquecendo, né, das promessas do Senhor. O Senhor prometeu que a sua vinda está próxima e aquele servo fiel, ele tem que estar vigilante. Há o perigo também da má interpretação, né, bíblica, né? E na verdade, aquele que ouve, né, e acha que, então eu não preciso trabalhar, não preciso estudar, não tenho mais obrigações, né? Veja que a palavra fala que feliz daquele, né, que o Senhor encontrar o servo, que ele encontrar trabalhando, que ele encontrar fazendo a sua vontade, né? Então, se nós cremos que o Senhor virá a qualquer momento, nós estamos fazendo a nossa tarefa, estamos fazendo a nossa parte, estamos pregando o evangelho a toda a criatura exatamente como ele ordenou que nós fizéssemos. E não simplesmente, não vou estudar mais, não vou trabalhar mais, vou ficar de qualquer jeito. Não. O convite para que nós aguardemos ao Senhor é um convite para que ele nos encontre trabalhando sempre, tá? E nunca desistir de fazer aquilo com que ele nos deu a grande comissão, né? Pregar o evangelho a toda criatura, né? Esse é o verdadeiro trabalho do crente. E nunca esmorecer, nunca deixar de fazer com que aquilo que ele com que a sua ordem seja obedecida, né? Agora então partimos então para as dispensações, né? Conforme nós falamos, as 7 dispensações de Deus sobre a humanidade. É por isso que nós chamamos de dispensacionalismo, meus irmãos. Dispensar, né? Às vezes pode dizer, dispensar não é simplesmente mandar embora, né? Mas é dispensar no sentido de que o Senhor deu revelações que são gradativas para a humanidade, né? Nós cremos que são as revelações dos tempos em que o Senhor foi se revelando gradativamente. Cada momento da humanidade foi assim, né? E veja que diz Efésios 1, de 9 a 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Veja que a palavra que está falando aqui, dispensação, também é do grego oikonomia, que é administrar, gerenciar, né? A igreja, foi dado à igreja o privilégio de gerenciar, do povo de Deus, de gerenciar todas essas eras, né? Administrar até que se cumprisse em Cristo a dispensação da plenitude dos tempos, né? O Senhor veio na plenitude dos tempos. Então a primeira dispensação que nos é revelada ainda no Gênesis, né, é a inocência, né? Quando o homem não conhecia o pecado, e ali foi dada uma responsabilidade para ele, né? Que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fracasso aconteceu porque eles comeram do fruto que o Senhor disse que não era para comer, né? O juízo como consequência foi a morte e maldição sobre toda a terra, né? O início nós vemos logo na criação do homem, dessa responsabilidade, quando o homem ficou incumbido de cuidar do jardim, né? Ele deu ali nome para os animais, ele fez tudo que o Senhor havia dado a ele para que ele pudesse fazer ali, né? E o término foi literalmente na queda do homem em Gênesis 3, quando ele desobedece ao Senhor. O tempo dessa duração da primeira dispensação é desconhecido, mas nós podemos encontrar ali a narração no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, né? O segundo momento foi a consciência, né? Quando o homem então cai, né? E ocorre a corrupção de toda a raça humana,
Veja que a partir daquele momento ele tem a oportunidade de obedecer a Deus com base nessa consciência, já que ele não conhecia o bem e o mal, ele passou a conhecer a partir de ter tomado do fruto, ele e sua mulher. A partir dali toda a raça humana passou a ter a consciência do bem e do mal, do certo e do errado, e a partir dali ele deveria seguir obedecer ao Senhor com base nessa consciência. A humanidade toda se corrompeu e conforme a consequência disso foi o juízo através do dilúvio, quando o Senhor abriu ali as comportas e toda a humanidade foi destruída através das águas, né? E veja que essa dispensação inicia então quando Adão é colocado fora do Éden e termina no dilúvio. E aqui os especialistas, aqui os teólogos dizem que durou 1656 anos aproximadamente, esse período da consciência. A segunda dispensação foi o governo humano, que tinha a responsabilidade de multiplicar e povoar a terra. Eles desobedeceram porque não povoaram a terra como o Senhor havia ordenado, mas eles eles ficaram apenas concentrados em uma única região, né? E ali homens como Nimrod, homens que queriam poder sobre os outros homens, foram construir a torre. O problema não estava em construir algo. Deus não havia problema nenhum de construir algo. O problema era que eles desafiaram a Deus e queriam chegar até o céu como se pudessem, né? Jamais chegariam, nós sabemos disso. Mas ali homens padeceram na mão de poderosos, né? E ali eles desobedeceram ao Senhor, porque eles deveriam ter se espalhado. E é ali que ocorre a confusão de línguas em Babel, quando o Espírito Santo desce e confunde todas as línguas, conforme nós vamos ver ali no relato de Gênesis 9. Né? Então, esse governo humano, que é a terceira dispensação, ele se inicia então quando Noé sai da arca com a sua família e vai até o período da Torre de Babel, quando toda a humanidade, então, quando o Espírito Santo desce e confunde todas as línguas, e ali dá-se origem aos diferentes povos. Foi necessário para que a humanidade pudesse se espalhar pela terra, né, e obedecer, né, aquilo que o Senhor mesmo havia dito que era para se fazer, né? E o término dessa dispensação é até o chamamento de Abraão em Gênesis 12. Durou aproximadamente 427 anos. A quarta dispensação é o período patriarcal, ou período da promessa, quando ocorre então a responsabilidade dada a Abraão que ele deveria habitar em Canaã, né, que era a terra que o Senhor havia prometido para a sua descendência. O fracasso foi que eles acabaram indo para o Egito, né? Como nós conhecemos a história, foi também uma provisão divina, nós sabemos disso, mas foi através da escravidão do Egito, onde o povo de Israel ali vai ter uma libertação, né? E esse período ocorre, então, desde Abraão até ali de Gênesis 12, até a entrada dos filhos de Israel em Canaã. A duração ali do tempo que eles ficaram no Egito, 430 anos. A quinta dispensação foi a responsabilidade de guardar a lei. Justamente quando eles saem do Egito, eles recebem as leis através de Moisés, né? E eles
quando recebem as leis, eles também acabam violando as leis e rejeitam, né, a lei, né, rejeitam a lei que apontava já para Cristo, apontava já para o Messias. Eles depois são dispersados entre as nações, né, e no deserto eles tiveram que passar, né, por várias questões ali também pelo Mar Vermelho, e o Senhor mostra a sua mão ali, a sua provisão no deserto. Mas isso vai até o período da lei, quando eles rejeitam literalmente o povo escolhido de Deus, rejeita o Messias, né, o Salvador, que é através de Jesus Cristo, né? Então ocorre depois a destruição de Jerusalém, né? Foi dada a ação judicial, por assim dizer, que demarcou o seu fim, e consequentemente a dispersão dos judeus. Os judeus, após esse período da lei, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, eles são dispersados no mundo todo, e esse período dura 1520 anos. Mas nós podemos dizer aqui que a questão aí na sexta dispensação, né, e a responsabilidade daqueles que estão nessa dispensação é crer no Evangelho da graça de Deus e receber o Senhor Jesus pela fé. O fracasso é que muitos rejeitam o nome do Senhor Jesus, e o juízo é a condenação eterna, o inferno, como diz João 3, 18 a 36. Né? O início desse período foi no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando o Senhor havia prometido, né, que enviaria o seu Espírito Santo. E a vinda do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo no crente, que caracteriza a dispensação. Porque, veja, tínhamos antigamente o Espírito Santo que habitava somente os profetas e habitava também ali com Israel, no tabernáculo, na Arca da Aliança, mas agora ele habita dentro de cada um daquele que o recebe como Salvador. E o término ainda será, né, no dia do arrebatamento, na vinda do Senhor Jesus para com os santos. Como diz lá em Tessalonicenses 4, do 13 em diante, 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante, diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem e a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja que é a promessa que o Senhor faz para a sua igreja, e também em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, quando ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A duração é até os dias de hoje, né, aproximadamente 2000 anos aí, desde do dia de Pentecostes até hoje. Ainda estamos aguardando o desfecho da época da graça. Essa época da graça também é aquela época quando Joel é mencionado, né, que aquele que clamasse o nome do Senhor, há de ser que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Veja, Joel se cumpriu inicialmente lá no Pentecoste, quando o próprio Pedro diz para a multidão: olha, aqui está se cumprindo a palavra do profeta Joel. Né? Não somos nós que falamos isso, é o próprio apóstolo Pedro que garante que ali está cumprindo a palavra do profeta Joel em Pentecostes. Só que veja, o profeta Joel disse que era nos últimos dias. Só que a palavra do Senhor diz
que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, podemos dizer que o Pentecostes, tendo acontecido há 2000 anos, aconteceu justamente ontem, né, na cronologia divina. Então, como o profeta Joel não disse que aconteceria nos penúltimos dias, ele disse que seriam os últimos. Tá? Então, não há momento algum dizendo, olha, vai se cumprir tudo isso e depois vai parar e aí vai ter um período que não tem mais nada e aí o Senhor volta. Não. Ele literalmente diz que nos últimos dias aconteceriam isso. Então, se nós cremos que estamos nos últimos dias, nós cremos que todos os sinais dos fins dos tempos, eles continuariam como nós, da confissão pentecostal, cremos dessa forma. Que os sinais continuam ainda, né, somos continuistas também, né? Então, por isso nós cremos no Espírito Santo, por isso nós cremos que o Senhor ainda está com a porta da graça aberta para todo aquele que crê. Né? A sétima dispensação é o período do milênio, onde haverá a responsabilidade de obedecer e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Né? Nós sabemos que mesmo esse período de paz, haverá também uma rebelião, né? E o juízo será o inferno. Né? O início dessa última dispensação será a vinda do Senhor Jesus nos ares, com os seus anjos. Né? Não há volta do arrebatamento, mas após a tribulação, né? Como nós dissemos aqui. Né? E o término será quando Satanás será solto e haverá uma rebelião, Gog e Magog. Ali vai falar em Apocalipse 20, versos 7 e 8. E a duração dessa dispensação será um período de 1000 anos. Anterior a esse período escatológico, nós vemos a estátua de Daniel 2, quando nós vemos que há um cumprimento de diversos reinos que se apoderaram aí da maior parte do mundo, né, por assim dizer, né, quando o próprio Daniel revela o sonho do rei Nabucodonosor, quando ele mesmo diz, né, que a cabeça seria representado pela Babilônia, né, um grande reino, né? O próprio Nabucodonosor ali é muito no próprio livro de Daniel e é muito bem relatado, né? Quando nós temos então o período 605 a 539 a.C. E ele é precedido por um outro reino, o reino do peito de prata, que é o Império Medo-Persa. Né? E nós podemos elencar aqui Dario, né? Como sendo um expoente aqui muito conhecido, né? Entre os anos 539 a 331 a.C. E ele é sucedido pelo reino dos quadris de bronze, que é a Grécia, né? O Império Grego-Macedônio, na figura aí de Alexandre o Grande, entre 331 e 168 a.C. E o Império Grego, ele é partido entre os seus generais, né? Alexandre o Grande não deixou filhos, mas os seus generais ali parte o reino em alguns pedaços. E depois o Império Romano são as pernas de ferro, né? Até 168, até o fim. Aí você diz... Mas olha que coisa interessante, né? O Império Romano caiu ali em 300 e tanto, e depois o Império Bizantino, né, que é a Roma Oriental, cai praticamente 1000 e tantos anos depois. Mas Roma, que ainda permanece o Império dos pés de barro e ferro, porque Roma dividida até o tempo do fim. Por quê? Roma dividida. Nós, ocidentais, por exemplo, somos ainda resquício desse Império Romano. A língua que eu estou falando aqui com vocês aqui é uma língua derivada do latim. Tem uma porção de palavras que eu estou falando aqui que um romano entenderia.
E além do que até as letras que nós usamos são as mesmas letras do alfabeto romano, né? Até as línguas ocidentais, todas elas são assim, né? Eu sou professor de inglês também e o inglês utiliza essas mesmas letras, né? E veja que nós somos o império de barro e ferro, porque tem a dureza do ferro, mas ao mesmo tempo não é tão ligado, porque é com barro, né? E aí vem depois a pedra, que é a grande pedra que destrói esta estátua. Esta pedra simboliza o reino que não haverá fim, é o reino do Senhor, né? E esse sim, o reino poderoso que há de destruir toda essa estátua, né? Que é a civilização humana por completo. Nós podemos ver aqui também um mapa cronológico da escatologia pré-milenista. O que nós cremos, meus irmãos, aqui eu estou falando aos irmãos pentecostais, tá? Então, o que nós cremos na cronologia escatológica, ela é dispensacionalista e, pelo menos o que nós ensinamos lá na igreja é pré-milenista. Alguns irmãos creem de uma forma diferente, né? Mas nós cremos exatamente assim, que o período da época da graça, conforme nós falamos, né, ele se encerra com o arrebatamento, né? O arrebatamento, ele, vamos dizer assim, é o próximo passo aguardado que a igreja tanto espera, é o arrebatamento, né? E depois disso nós teremos ali o período de tribulação, e enquanto isso a igreja passa pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro, né? E depois a igreja retorna triunfante para reinar com o Senhor na terra, né, durante 1000 anos. E depois desse período de 1000 anos, nós temos o juízo final e só depois a eternidade. Tudo isso aí eu espero estar tratando com os irmãos nos próximos vídeos. E seguindo mais ou menos, esse mapa está bem resumido, mas é mais ou menos o que nós entendemos como sendo a escatologia pré-milenista. Por que pré-milenista? Porque cremos que Cristo volta antes deste período do milênio, ele leva a sua igreja, né, e também retorna também vitorioso com a sua igreja. Meus irmãos, eu quero agradecer esse período que estivemos aí estudando estas passagens e estudando este tema. Vamos estar aprimorando aí, passando aí alguns vídeos, algum material, e para também poder ilustrar, né, alguns com o uso de inteligência artificial. E eu agradeço se você puder divulgar também o nosso trabalho, se inscrever no canal, dar aquele like que ajuda muito, fortalece bastante a gente. E que se você estiver ansioso também pelos próximos vídeos, que o Senhor abençoe a tua vida e que em breve nós estejamos juntos novamente. Deus abençoe.